Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ponto de Vista. Deus tem uma missão para cada um de nós, para abençoarmos a terra. Evangelho de Mateus, capítulo 5, no verso 13, Jesus diz assim aos seus discípulos: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal era tão importante na sociedade antiga que os soldados romanos recebiam os seus vencimentos nesse produto. Então o sal era usado como um sinal de amizade, o sal era usado como um elemento social. No mundo árabe, o homem participava do sal do outro, isso é, tomando uma refeição com este homem, ele estava debaixo da proteção daquele que o recebeu. Então o sal tinha uma função social. Basicamente, ele tinha duas funções. Primeiro, ele era empregado para dar sabor aos alimentos. E segundo, a importância do seu emprego na conservação desses alimentos. Então o sal tem a função de evitar a deteriorização dos alimentos de carne, de peixes, prolongando o seu estado de conservação. Quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, ele fala de algo com grande significado na experiência dos discípulos. Os discípulos sabiam o que Jesus estava dizendo. Se o sal então perder as suas propriedades, ele se torna inútil. É inútil adicioná-lo aos alimentos para dar sabor ou para preservá-los. O sal perde então a sua capacidade, as suas propriedades. E então, ao perder a sua essência, ele não tem nenhum valor. Jesus chamou pessoas simples para que pudessem segui-lo. Pessoas que sem muitas capacitações, pessoas sem muitas qualificações, pessoas pobres, pessoas marginalizadas pela sociedade. E Jesus afirmou exatamente a esse grupo de pessoas: vocês são o sal da terra. Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles deveriam ter uma qualidade de vida que manifestasse a presença de Deus no mundo, para que eles então, nas suas ações do dia a dia, dessem sabor à vida, que eles dessem o gosto, que eles pudessem influenciar as pessoas e fazer da vida algo mais prazeroso. Jesus diz aos seus discípulos que eles deveriam preservar a vida, lutar contra toda a deterioração da vida, contra a banalização da vida, contra a morte, lutar contra a corrupção, lutar contra as injustiças, lutar contra toda esta manifestação do mal. E que seus discípulos deveriam lutar contra toda a decretação de morte. Eles foram então postos no meio da corrupção da sociedade, para que pudessem, através do seu testemunho, mostrar que existe uma maneira diferente de se viver. E que há uma forma de olhar para a vida e viver a vida, não segundo a orientação e a direção desse mundo, mas segundo o propósito que Deus tem. Então, os discípulos de Jesus devem perseverar na palavra bíblica, vivendo de uma maneira integral o Evangelho e apontando para os princípios de criação, queda e redenção em todas as áreas da sociedade humana. Os discípulos de Jesus devem fazer a diferença nessa sociedade, na cultura, no trabalho, enfim, em todos os aspectos da vida. Não há um só centímetro quadrado na sociedade em que o cristão não deva exercer influência. A implicação dessa ação é que os verdadeiros cristãos tornam a sociedade um ambiente mais saudável. Eles preservam a verdade, eles preservam princípios éticos e morais, eles usam os princípios bíblicos, trazendo a essa sociedade cura emocional, cura física, cura espiritual, fazendo florescer a possibilidade de uma nova vida para uma nova humanidade. Com essa consciência que somente em Cristo há uma completa redenção
que Deus quer tornar todas as coisas novas, é que nós podemos então nos tornarmos discípulos que não sejam insípidos, que tenham valor, para que as pessoas tenham novas perspectivas de vida e vivendo nesse mundo segundo os ensinamentos do Mestre. A nossa oração para este dia e o nosso desejo é que venhamos exercer a nossa identidade de discípulo, entendendo a nossa missão no mundo e agindo dessa maneira que, através de nós, as pessoas possam alcançar uma qualidade de vida em Cristo, sendo influenciados por nós, e então nós vamos influenciando ao nosso redor, e a sociedade vai adquirindo sabor e ela vai sendo preservada. Que a qualidade do Cristo que habita em você possa fazer com que, onde quer que você esteja, a vida daqueles que te cercam possam ter sabor e possam ser preservadas. Que Deus abençoe o seu dia nessa jornada e que Deus guarde a sua vida, sabendo que você tem uma missão e que Deus quer usar você para abençoar outras pessoas. Então, que você possa estar debaixo dessa bênção, que Deus te abençoe, que Deus te conceda a paz e nós nos vemos na caminhada.